Lucas, capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai salvar a sua própria vida, a salvará. Toma a tua cruz e siga-me. E hoje eu queria mergulhar num exemplo prático de quem fez isso efetivamente. Porque tem diversas possibilidades de você interpretar o toma a tua cruz e me siga. Mas isso aconteceu efetivamente, praticamente, na vida de um certo Simão. Simão que vinha de uma cidade de Cirene. Simão o Cireneu. E nesse mesmo evangelho de Lucas, depois que aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, Jesus foi preso, foi levado ao Sinédrio, a Pilatos, a Herodes, voltou, até o momento que ele sai até o Gólgota. E a palavra de Deus aí em Lucas diz que quando Jesus estava na sua peregrinação até o Gólgota, em certo momento, com dificuldades de carregar a cruz pesada, com o corpo doído e machucado, eis que aparece Simão de Cirene. Ele é citado em 3 dos evangelhos, e diz que Simão estava ali, acompanhando. E os soldados romanos, ali em Lucas diz o seguinte, e quando iam levando Jesus, os soldados tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram a cruz de Jesus nas costas de Cireneu, para que ele levasse ela após Jesus. Cireneu cumpriu a risca praticamente, não tem nada de figurado, foi literal. Simão Cireneu tomou a cruz de Cristo e seguiu após ele, na realidade. Cireneu teve dor no ombro. Cireneu talvez tenha sobrado para ele algum cuspe. Talvez sobrou para Cireneu alguma coisa jogada contra Jesus Cristo. Talvez sobrou para Cireneu a vergonha de estar fazendo o que ele estava fazendo. Porque a multidão é burra. A multidão é levada por toda sorte. Tinha gente que entrava na multidão sem saber o que estava acontecendo, mas se estavam xingando, eu vou xingar também. Se estavam cuspindo, eu vou cuspir também. E foi o que aconteceu com Simão. E a história de Simão Cireneu tem muito a nos ensinar. Porque ele viveu na realidade prática e literal o que significa carregar a cruz de Cristo e seguir após ele. A primeira coisa que a gente vê aqui com Simão Cireneu é que servir a Cristo exige algum tipo de sacrifício. Querendo ou não, fazer parte do reino e estar junto com Jesus Cristo denota sacrifício. E Jesus deixou isso explícito para a gente, que a trajetória e a vida do cristão não ia ser fácil. Ela ia ser carregada de desafios, de percalços, de perrengues. Primeiro, porque ele falou, assim como me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. E ele falou, vocês vão viver como ovelhas no meio de lobos, a todo momento. A lógica do serviço cristão, de alguma forma, envolve sacrifício. E hoje, tudo o que acontece no mundo é fugir de sacrifício. É fugir de perrengue. Se você fosse perguntar para Cireneu, fala assim, procura-se voluntários. Imagine que naquela situação, Jesus caminhando até o Gólgota com todo mundo enxovalhando, cuspindo, xingando. Jesus com dificuldade, levando chicotadas. Se os soldados romanos
Precisamos de um voluntário para ajudar Jesus a carregar a cruz. Quem, em sã consciência, fala, eu vou dar uma ajuda aí. Estou vendo que o cidadão está sofrendo muito, deixa comigo. Ninguém. Teve um custo de oportunidade. Cireneu, nós estamos falando dele, e eu fico imaginando o tamanho do galardão de Simão Cireneu. Porque um homem, na sua humanidade, teve participação efetiva, prática e literal no sofrimento de Jesus Cristo. E aqui eu queria falar sobre oportunidades que aparecem. Carregar a cruz de Jesus Cristo hoje significa ajudar a carregar a cruz do meu irmão. Porque Jesus Cristo é expresso em cada um que carrega ele hoje. Nós somos pequenos cristos. E toda vez que você se dispõe a carregar um pouco a cruz de alguém, você, assim como o Cireneu, está ajudando na possibilidade de participar do sofrimento de alguém. Pegando carona no testemunho do Júnior, é o cara do carro vermelho, cara. Você já parou para ver quanto custo de oportunidade tem para que você seja a bênção na vida de alguém? Quanta gente hoje deve estar no seguinte sentido, falando assim, você pode carregar um pouco? Carrega um pouco você, porque eu estou cansado. Servir a Deus é um privilégio. E Deus, às vezes, deixa as bolas quicando e outras vezes ele escala. Cireneu foi escalado para participar. E ele foi um agraciado, um privilegiado. A gente começa a ter uma outra perspectiva da vida cristã, quando a gente começa a entender que o sacrifício da vida cristã é um privilégio. É um privilégio. Hoje a gente vive um monte de mimimi, de gente que não quer sofrimento, de não quer perrengue, e outras que olham nisso o privilégio que é fazer parte de tudo isso. Eu conto, e já contei diversas vezes, porque isso marcou minha vida, que foi o pastor Jacir na minha vida. Porque ele me fez entender que o meu chamado, se é que ele existe, e eu creio que existe, era um privilégio. Porque um dia, com arrogância e orgulho no coração, eu falei, não vou querer mais fazer isso. Ele falou, tá bom, não faça. Que Deus te dê outra oportunidade, porque você não entendeu ainda, não caiu a ficha em você. Não caiu a ficha que é um privilégio servir a Jesus Cristo. E outra, não caiu a ficha ainda para você de que se você não fizer, o trabalho não vai parar, meu amigo. Simplesmente Deus vai convocar outro e dar a ele o privilégio de fazer o que você não fez. Porque a cruz seria carregada, se Cireneu não quisesse, outro ia fazer. É um privilégio. O ponto é que, quando você não tem olhos de fé e quando você não se apercebe disso, a todo momento Deus está te dando possibilidades de você carregar a cruz de alguém, de ajudar alguém, de ser parte do reino, e você está deixando de lado o privilégio de ser quem pode ajudar. Essa semana, conversando com um amigo, nós almoçando junto, e ele estava indignado de uma pessoa que por todo o tempo precisa de ajuda. E eu falei para ele, eu já fui desses que ficava chateado, emburrado, às vezes ainda tenho esse sentimento no meu coração, mas olhe bem, o privilégio de você estar no lado de quem pode ajudar, e não estar do lado de quem precisa ser ajudado. Porque quem carregou tudo isso, quem foi ao Calvário, quem foi crucificado, não foi Cireneu. Foi Jesus. Cireneu teve o privilégio de ser contado entre aqueles que carregou a cruz, que carregaram a cruz, que levou consigo o sofrimento. Compartilhar sofrimento faz parte da vida cristã. E hoje tudo que a gente tem no mundo é individualismo, hedonismo e fuga de sofrimento.
É a lógica do que se vai chorar a tua mãe, que se vai chorar minha mãe, que chore a tua, né? É a lógica do se não é comigo, que se exploda. Eu estando bem, tá tudo tranquilo. Que benção o testemunho do Júnior. Aí eu fiquei com curiosidade de saber quem que é esse motorista. Porque esse motorista do carro vermelho foi aquele que viu a oportunidade. Você pode ser o milagre de Jesus na vida das outras pessoas. Nós temos vivido pessoas que correm e vão de igreja em igreja atrás de bênçãos. E pouquíssimas, raras pessoas querendo ser a bênção. Aonde está a mão de Deus nesse mundo? Está aqui, ó. Está aí. Onde estão os braços de Deus nesse mundo? Está aqui, ó. Está aí. Onde estão os ombros de Deus nesse mundo? Estão aí. Tome a sua cruz e me siga. Tome a minha cruz e me siga. Toda vez que a gente se reúne em comunidade, que era o que acontecia com os nossos irmãos, é uma ótima oportunidade para que a gente seja a bênção de Deus no mundo. Vou pegar carona de novo, que bênção, ó, a palavra do Júnior. Você tem fé suficiente que você vai orar e que o teu currículo vai levitar e que ele vai voar pela janela e que ele vai cair na mesa? Não. Mas você pode orar para que alguém te ofereça o curso, para alguém te ensinar como fazer, para alguém indicar. Se Deus te deu esse dom e esse talento e essa oportunidade, faça valer por onde? Que maravilha seria você falar assim, não, eu tenho a oportunidade de emprego. Sou eu que vou te contratar. Jesus nos mostra através de Cirineu que a oportunidade dele está para todos. Você vê que Jesus tinha 12 discípulos. Desses discípulos tinha uma outra galera que entrava ao redor dele, porque além dos discípulos tinha a galera que estava junto lá, que andava para tudo quanto é lado. 100, 200, 300, sei lá. Era a galera de Jesus. Era a galera de Jesus. Só que nenhum desses estava lá quando a oportunidade surgiu. E a história de um Cireneu, que não estava sendo contado na tribo e na galera de Jesus, nos prova também que, se você não fizer, alguém vai fazer. E sabe o que me corta o coração? Quando eu vejo que quem faz, às vezes nem cristão é. E é isso que mais depõe contra nós hoje. Quando a galera fala que curte Cristo, mas tem problema com o fã-clube dele, é que esse fã-clube não está lá quando a oportunidade surge. São cristãos de WhatsApp, são cristãos de Instagram, mas quando alguém tem a necessidade, quando alguém está correndo na rua, quando alguém precisa de apoio, quando alguém precisa de cuidado, quando alguém precisa de oração, quando alguém precisa de palavra, os cristãos não estão lá, e daí Deus fala assim, se vocês não fizerem, alguém vai fazer. Se vocês não adorarem, as pedras vão fazer. Nós temos que evoluir como cristão e entender que Deus nos deu a bênção da salvação e da redenção para que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas. E se nós não fizermos, outros vão fazer. Por quê? Porque Deus chega com providência ao oprimido. Deus chega com providência a quem clama. E não precisa ser crente nem cristão, porque Deus tem o coração voltado a quem clama e pede ajuda.
Se alguém em qualquer lugar do mundo pedir ajuda sem nem conhecer Deus, Deus vai entrar com providência, porque é criatura dele, é formação dele. Fique de olhos abertos às oportunidades que Deus te dá de você ser uma bênção, de você carregar a cruz de Cristo. Como é que eu carrego a cruz de Cristo? Carregando a cruz do seu irmão, da sua irmã, ajudando quem está ao seu lado. Não deixe que pedras façam no teu lugar, não deixe que quem não conhece a Jesus Cristo faça. Se escale. Porque se a lógica deveria ser o seguinte, quando o soldado romano chega e fala assim, Cireneu, você aí, do campo, vai lá. Se é do nosso time, eles deveriam ter falado, que Cireneu nada. A gente carrega. Nós temos que ser esses. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa e a gente não sabe como é que vai ser isso lá na glória. Mas nós temos algumas pistas. Pistas de que algum dia alguns vão chegar e vão falar assim, não, mas nós podemos entrar aí porque nós temos direito. Porque a gente se chamava cristão, porque a gente se reunia nos domingão, porque a gente participava da ceia, porque a gente orava, porque a gente fazia. Aí Jesus vai falar assim, não conheço vocês. E outros tantos sireneus vão ficar espantados de ver a recompensa vindo direto do Cristo. Porque ele falava assim, você eu conheço. E essa pessoa vai falar, me conhece? Desculpa, mas de onde o senhor me conhece? Tinha um cidadão correndo um dia para fazer uma prova, você passou com o carro e falou, deixa que eu te levo. Tinha alguém passando fome, você foi lá e entregou a cesta básica. Tinha alguém desempregado, você levou o currículo. Tinha alguém passando frio, você cobriu. Tinha alguém precisando de oração, você orou. Tinha alguém com dificuldade de pagar o aluguel, você pagou. Eu conheço você. Eu conheço você. Deus é justo. Deus é galardoador. A Bíblia fala que as nossas obras boas e más vão ser pagas. E é isso que Deus espera. Há um papel dos discípulos no reino. E o papel do discípulo, do irmão, é ajudar o outro a carregar a sua cruz. Eu fiquei em dúvida na hora de colocar o tema dessa ministração, porque eu ia colocar, carrega um pouco você. Por que tem tanta gente passando necessidade? Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente cabisbaixa? Por que tem tanta gente se sentindo solitária? O orgulho dos dois lados. E nisso Jesus é prova de humildade. Porque o nosso amado, meigo, Salvador, Redentor, que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, ele não aguentou em determinado momento. E o que o soldado disse foi, carrega um pouco você. Há duas coisas que nós precisamos fazer. Como comunidade, como cristãos, como família de Jesus Cristo. Primeiro, ter a humildade de chegar para quem é amigo nosso, parceiro nosso, e olhar e falar, Marcão, não estou aguentando mais. Carrega um pouco você. E o Marco falar, deixa comigo, Del. Eu carrego. Vai indo que eu estou carregando aqui, pode ir. Quem que está nessa conta na tua vida? Precisa ter. Precisa ter. A salvação de Jesus Cristo é a salvação de um povo de toda raça, tribo, nação, que tem essa característica. Hoje nós vamos participar da mesa de alguém que em algum momento, o Deus de toda a glória, disse, carrega um pouco você. Jesus é maravilhoso. Jesus teve sede, como o Marco leu, e pediu. Gente, eu tenho sede.
Nós temos dificuldade de depender das outras pessoas. O medo instituído na humanidade é você depender de alguém. Por isso que todo mundo hoje é individualista. Todo mundo quer dar os seus pulos, porque a gente não quer depender de ninguém. Pais criam seus filhos e suas filhas para não depender de ninguém. Onde já se viu minha filha depender de marido? Nós não queremos dependência mais. Nós queremos independência. E o nosso Deus, a quem a gente diz que serve, quer ser parecido, foi o Deus que pediu água. Alguém pode me trazer um copo de água? Eu estou com sede. Se você não pedir ajuda, se você não disser, você vai morrer sozinho. E nós, como comunidade, jamais podemos deixar que isso aconteça. Porque uma coisa é você pedir, carrega um pouco você. A outra é que Deus nos dê olhares amorosos, cheios de compaixão, para olhar o nosso irmão ou a nossa irmã com dificuldade na cruz que está carregando e fazer a outra pergunta. E a outra pergunta é: quer que eu carregue um pouco? Quer que eu carregue um pouquinho? A minha oração hoje é que Deus nos dê esse coração. O mesmo coração expresso na vida de Jesus Cristo. O mesmo coração de Cireneu, porque às vezes vai ser meio forçado e vai te custar alguma coisa. Eu fico imaginando o galardão do Cireneu. É o tipo que ganhou na loteria sem ter feito o jogo. Carrega um pouco você. Quer que eu carregue um pouco? É nesse sentido e nesse coração que eu queria que você participasse dessa ceia hoje. Que se coloque em pé. A palavra de Deus, escrita em João, diz o seguinte: não há amor maior do que esse, de alguém que entrega a sua vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. Se está difícil aí, que hoje ao participar desse cálice, desse pão, você tenha a humildade de procurar alguém e falar: você pode carregar um pouco? Divida os seus fardos. Nós, como comunidade, não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos ver pessoas com dificuldade de carregar suas cruzes e não passar do lado e falar: quer que eu carregue um pouco? Quer que eu leve um pouquinho? Então, o meu pedido para você, para nós, é que o MAP tenha essa característica. Não se isole, não viva longe, não participe só de cultos, de live. Não pode ser assim. Mas essa semana, dê o teu WhatsApp para alguém. Essa semana, mande um WhatsApp para alguém. E se Deus tocou no seu coração de um lado ou de outro, faça. Se está pesado, procure alguém e diga: você pode carregar um pouco. E se Deus está te chamando e está tocando no teu coração, olhe para alguém que Deus te mostrar e fale: quer que eu carregue um pouco? Senhor, Deus amado, trabalha no nosso coração, Pai amado. Isso aqui não pode ser uma rotina. Isso aqui não pode ser um clube social. Isso não pode ser uma instituição vazia. Isso tem que ser uma família verdadeiramente, Pai amado.
Senhor, trabalha na nossa vida, porque não há nada mais prazeroso, ó Pai. Não há nada que carregue mais privilégio do que fazer parte do Teu reino e da Tua obra. E hoje, assim como o Senhor nos ensinou lá naquela cruz, tendo sede e pedindo água, precisando da ajuda de Cirineu para carregar a sua cruz, desperta em nós e transforma o nosso coração nesse sentido, Pai amado. Que o MAP tenha essa característica. Que a gente jamais seja pego no orgulho e na vaidade e de não ter a capacidade de olhar para os nossos irmãos e dizer, carrega um pouco você. Da mesma forma, Pai amado, que a gente não deixe passar oportunidades. Oportunidades de ser a mão que alcança, de ser o ombro amigo que conforta, de ser a oração na hora que se precisa, de ser o dinheiro na hora que precisa, Pai amado. Não nos deixe viver uma vida em si mesmada, hedonista, secular, ó Deus amado. Nos dá olhos de fé para enxergar os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nos dá olhos de fé para enxergar de segunda a segunda em quem nós podemos ser a bênção, aonde nós podemos ser o milagre, Pai amado. Crie em nós esse coração. Não nos deixe, ó Pai, viver um evangelho de palavras e não de ações. E nesse momento que nós consagramos esses elementos, que nós vamos vir à Tua mesa, ó Pai amado, eu te peço, nos dê o Teu coração, nos dê o Teu sentimento, nos dê o Teu Espírito, que ao participarmos do corpo, ó Pai amado, a gente se lembre que tem pessoas feridas e que nós também podemos estar feridos, que está difícil. Ah, Senhor amado, da mesma forma, quando a gente participar desse cálice que simboliza o Teu sangue, que ele seja o bálsamo para as nossas vidas, que ele seja, Pai, como foi para o Senhor. Ah, Deus, que esse sangue que carrega toda a Tua essência, que nos purifica dos pecados, que ele também, ó Pai, purifique a nossa visão, o nosso intelecto, nos dá olhos de fé para entender, ó Pai amado. Hoje nós somos um corpo, e nós lembramos que o nosso Salvador teve sede, que o nosso Salvador precisou de ajuda. Livra-nos do orgulho e da vaidade nessa manhã, ó Pai, toda a vida. Que essa comunidade seja uma comunidade de amor. Que essa família seja uma família que carrega uns aos outros, ama uns aos outros. Nós queremos chegar junto ao céu, ó Pai amado. A gente quer ter festa, a gente quer participar de tudo isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós consagramos esses elementos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa memória seja vívida, sempre presente na nossa alma, no nosso espírito, sabendo que o Senhor está aqui hoje, na presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Amém, amém.